Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Teologicamente. E claro, eu tenho que dizer há quanto tempo, afinal de contas vocês perceberam que já tem uns dias que eu não gravava vídeos para o canal. Surgiram uma série de outras demandas, família, trabalho e outras questões pessoais. E aí vieram gripes e coisas tais e foram atrasando e acabou que já tem um tempinho que eu não coloco vídeo aqui, mas graças a Deus voltei e espero conseguir manter com vocês aí a fidelidade e a frequência dos vídeos, né? Então, se você não é inscrito aqui no canal, você já vai aproveitar e se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, não deixa de curtir e compartilhar. É muito importante para ajudar o canal a crescer e fazer chegar ao maior número de pessoas. E claro, durante esses dias que eu estive ausente, que eu estive parado, não pararam de acontecer coisas no mundo. É notícia chegando o tempo todo no Brasil, fora dele, envolvendo várias áreas e muita informação. E claro, talvez, né, nós vivemos a era aí que é conhecida como a era da informação, o que exige um discernimento cristão com tudo isso. Então, a gente precisa pensar, né, como é que a gente lida com todo esse bombardeamento de informações. Todo, né, smartphone, internet, toda hora notícia, toda hora uma manchete, toda hora alguém falando algo, toda hora alguém comentando aquela notícia e comentando o comentário daquela notícia. Enfim, se a gente fosse parar para acompanhar tudo que é trazido até nós através das redes, a gente não teria mais vida, a gente não conseguia mais fazer nada. Fora que a nossa mente não dá conta. Então isso me fez lembrar o grande Karl Barth, que foi um teólogo importante aí do passado, do século XX. E tem uma frase que é muito atribuída a ele, muito repetida às vezes no meio cristão, embora ela não seja uma frase diretamente dele, mas ela é tirada das ideias que o próprio Barth tem aí nos seus escritos, que era a ideia do teólogo ter uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Talvez você já deva ter ouvido essa frase por aí, mas a ideia ela é um pouco mais assim, pegue sua Bíblia e seu jornal, mas interprete o jornal à luz da Bíblia, né? Então, há várias paráfrases aí com relação a essa ideia do Barth, que ele traz essa ideia de você estar atento, né? Não ser alienado, estar ligado nas coisas que acontecem ao seu redor, mas claro, sem abrir mão dos seus princípios e da sua visão cristã de mundo. Então, como é que o cristão sobrevive nessa era da informação? Como é que a gente consegue ter discernimento com tantas coisas acontecendo? E a gente é tentado, claro, entrar na onda e seguir as opiniões. Então, um problema sério hoje é o excesso de informações. Tem vários pensadores falando sobre isso, teólogos, pregações, enfim, profissionais da área de saúde mental, todos comentando sobre essa questão do excesso de informações, que adoece as pessoas. Isso gera ansiedade, isso gera cansaço, né? Aí lembra o Byung-Chul Han, que é o filósofo sul-coreano, que escreveu aí um livro muito conhecido, já comentado aí também por teólogos e filósofos também, que é o livro, um livretozinho, na verdade, na Sociedade do Cansaço. Você encontra ele facilmente aí nas livrarias. E essa sociedade do cansaço, ela é o que? Ela é hiperconectada, né? Tá todo mundo conectado o tempo todo. Você sai de casa, antigamente você deixava lá o computador ou os livros ou o jornal e ia embora. Mas agora você o tempo todo carrega no bolso aí um smartphone com as informações o tempo todo apitando. E se você é aquela pessoa que quer se manter informada, dependendo do seu trabalho, do que você tem que lidar, notícias por minuto, né, de todos os canais possíveis, às vezes repetindo ali o tempo todo. E claro, essa sociedade hiperconectada, ela vai ficar o quê? Esgotada. Não tem como não ficar esgotado. Cansa a mente, cansa a visão, cansa tudo. E aí ela fica confusa, porque a gente vê notícia de um lado, notícia do outro, ideia de um lado, ideia do outro, comentário de um lado, estudioso do outro, e é o tempo todo. É um negócio assim que a gente vive nisso, a gente entra nisso, às vezes a gente nem para bem para pensar nos efeitos nocivos disso para nossa vida, para nossa saúde. E aí a gente vai vendo que as pessoas, como traz a ideia do Byung-Chul Han, elas estão incapazes de discernir aquilo que é essencial daquilo que é secundário, né? Então você vai perceber, né, no smartphone, você recebe notícias, você consegue personalizar suas notícias para receber as notícias do jeito que você quer. E aí você vai ter dificuldade de saber o que é realmente essencial, o que é que eu preciso mesmo aqui no meio dessa
salada toda. Porque você às vezes vai ver uma opinião, aí você, nossa, que interessante, aí vê outra, aí vem outra que rebate aquela, aí vem outra. Ou então vem um estudioso de uma área falando daquele assunto, aí já vem outro falando outro assunto, e aí o tempo todo a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando exausto no meio disso tudo, e claro, isso traz perigos espirituais também, né? Não só no sentido mental, mas espiritual também. Então a gente acaba se tornando o homem massa, né? E aqui eu lembro o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol que fala sobre esse tema do homem massa. O homem massa é aquele que, de uma forma bem geral aqui, nada, eu estou simplificando, óbvio, mas se você quiser ler a obra dele, depois se for curioso, gostar das humanas. E aí são meros repetidores de opinião. As pessoas querem o tempo todo estar opinando e repetindo opiniões e falando com autoridade porque aquela pessoa importante falou aquele assunto, e aí a coisa vai se perpetuando. Muitas opiniões, as pessoas vão sendo manipuladas pelas manchetes, porque como é muita coisa, e como geralmente uma boa parte das pessoas não gosta muito de ler ou de abrir a notícia para ler tudo e ver os argumentos e ver o que é que está sendo trazido ali, não, ela vai pela manchete, ela vê a manchete ali rapidamente, depois ela já vai comentar em cima da manchete, ela nem abre a notícia para ler e vai embora. A maioria das pessoas fazem isso hoje e vai seguindo as opiniões e vai repetindo, vai passando adiante, sem nenhuma reflexão própria, você não para pensar, você não para analisar, você não para pesar os argumentos. E claro, você acaba sendo muito mais vulnerável a ser manipulado, né, no meio desse processo todo. Isso é coisa muito séria. Então, por isso que a gente acaba vendo os evangélicos no geral, os crentes no geral, que é um ambiente que eu acabo lidando, mais repetindo, sendo só um eco da cultura, mas sem uma reflexão devida, repetindo os jargões, entrando no próprio jogo que é colocado ali nas questões da própria mídia, e repete tudo, e fica indignado, e aí, claro, a mídia alimenta mais, como diz Luiz Felipe Pondé, o filósofo conhecido e brasileiro, né, a mídia ela gosta de sangue, ela quer ver o circo pegar fogo, é o que movimenta a coisa, é o que atrai as pessoas, é o que dá ibope, é o que aumenta seguidores, visualizações, é justamente aquilo que mais chama atenção, né, independente aí da qualidade do conteúdo, né? Então, o próprio C.S. Lewis, que é um grande pensador cristão, no seu livro Abolição do Homem, ele lembra que quando a gente deixa de ter fundamentos objetivos, nós passamos a ser moldados pelo fluxo da cultura e dos instintos, né? Então a gente deixa de pensar, de usar o cérebro e acaba seguindo o fluxo. E, infelizmente, hoje é um problema que a gente tem visto bastante, né? Então, de repente, você está ali só repetindo. A própria mídia, ela sabe como mexer com o público evangélico, então ela vai priorizar notícias que tentem trazer ideias assim mais assustadoras de que vai fechar a igreja, de que está atacando verdades fundamentais da fé e que agora aquela coisa toda. E aí você tem a polarização política para acabar de completar o quadro todo. E aí as pessoas vão crescendo na sua animosidade, na sua paixão e aquela discussão sem uma raiz, sem um fundamento, e a pessoa segue, né, massificada e seguindo esse roteiro, nesse fluxo infinito de informações, sem uma reflexão devida. E aí a gente esquece de como agir como cristão no meio desse negócio todo, né, de não ficar só repetindo as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque né, todo mundo que produz conteúdo tem objetivos e nem todos deixam esses objetivos claros, e os grandes órgãos de comunicação, eles vão acabar trabalhando nesse sentido de jogar informação para você e você se vire para acompanhar, né? Então a gente vê isso nas conversas, às vezes no dia a dia, com irmãos, com amigos, na igreja, o tempo todo, né? A tendência dessa repetição, essa sensação de que você está sabendo algo porque você viu ali vários vídeos, viu às vezes várias notícias, ou enfim, e aí vai passando, né? E aí quando você tenta às vezes até conversar, uma coisa mais sóbria, ou de tentar até questionar, ou fazer a pessoa pensar melhor sobre aquilo que ela está retransmitindo, tem pessoas que se sentem ofendidas, né? Isso também é muito comum no nosso tempo, mas a gente vive esse excesso de informação sem sabedoria, sem digerir, e aí, claro, é um problema muito sério. Então, a gente precisa, como cristãos, principalmente, né, buscarmos a Bíblia como nosso critério, como eu falei no início. Né, você vai ler as notícias, acompanhar as notícias, está atualizado, mas
você precisa ter um olhar bíblico no meio de tudo isso, né? Interpretar o jornal com a Bíblia como a ideia que o Karl Barth traz. E aí a palavra de Deus, ela nos traz isso. 2 Timóteo 3, 16, 17, que é conhecido, né? A Escritura ela é inspirada e suficiente para instruir o homem de Deus para toda boa obra, inclusive para analisar as notícias que chegam até nós, para que a gente não só fique repetindo. Então é preciso pensar. Romanos 12, 2 vai trazer a ideia de nós não nos conformarmos com o mundo, ou seja, de termos a mesma forma. E aí, claro, a gente vê muito isso, os crentes pensando e reproduzindo as ideias que vêm de fora sem pensamento, né? Então, e isso é muito sério e perigoso. A gente vira um eco da cultura. Em vez de a gente ser sal e luz, e o sal e luz envolve também pensar de forma cristã, a gente só repete. A gente fala o que todo mundo fala, a gente compra os mesmos pacotes que todo mundo compra, que vem de todas essas informações, e claro, isso traz problemas aí. E aí a gente vai ficando preso ao espírito da época. Então a Bíblia é que vai nos tirar desse círculo vicioso aí. A Bíblia é quem vai abrir nossos olhos, nos fazer enxergar melhor por quais caminhos a gente tem que ir ou como a gente deve pensar. E isso vai nos chamar a um comprometimento, vai dar mais trabalho, dá muito mais trabalho você parar para pensar, refletir, estudar com toda certeza. Então, a gente precisa ter esse critério bíblico, né? São as cartas de Deus que nos conduzem lá, como dizia Agostinho de Hipona, é a bússola que vai me ajudar a me guiar no meio dessa bagunça toda e ter o momento de analisar melhor. Então, nós cristãos precisamos estar atualizados, saber o que acontece no mundo, orar, inclusive, pelo que acontece no mundo, mas sem perder de vista uma visão bíblica adequada, né? E aplicar isso no contexto das redes sociais, isso é muito importante. Então, nós não podemos agir ou repetir as opiniões que a gente vai ouvindo sem uma devida reflexão, sem uma devida análise, né? Porque aí a gente, além desse excesso de informações, você tem as fake news, as informações falsas, que vêm de todos os lados, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. E aí a gente começa a ficar só reproduzindo opiniões e querendo opinar o tempo todo sem uma fundamentação melhor. Então, há alguns passos práticos aí que eu queria deixar com vocês, né, para você não ser só mais um na massa, mas agir como um cristão no meio dessa massa, pensando melhor sobre aquilo que chega. Então, o primeiro passo é justamente ler a Bíblia antes de ler o jornal. Eu preciso formar minha mente com a palavra de Deus antes de eu me expor ao bombardeio das opiniões. Então, antes de você entrar nesse mar caótico das opiniões, das informações que são trazidas até nós o tempo inteiro, eu preciso estar ali ancorado com a minha mente, né, dentro de uma visão cristã. Eu não posso acreditar em tudo que chega, eu não posso reproduzir tudo que chega. E aí tem o perigo das bolhas na internet, né? As bolhas são justamente aqueles grupos que só falam aquilo que a gente quer ouvir e acaba atrapalhando a gente formar critérios melhores de julgamento, né, de ver prós e contras e entender melhor o que está acontecendo, ao invés de só repetir. Então, eu preciso, né, como cristão, antes de mergulhar no mar de notícias, eu preciso ficar ali ancorado nas escrituras. Eu preciso formar uma mentalidade bíblica, uma maneira bíblica de enxergar as coisas, para que eu não fique só repetindo e concordando e seguindo a massa ou pensando como todo mundo pensa, né, ou reproduzindo as mesmas coisas. Então, como eu falei nesses dias que eu fiquei parado, muita coisa aconteceu no Brasil, no mundo. Muitas vezes eu não tenho muita paciência de acompanhar algumas notícias políticas no contexto brasileiro, porque assim, assistir notícia política no Brasil é sofrível, é deprimente, porque parece discussão às vezes de quinta série, como era antigamente, né? Assim, muito fuxico, muita fofoca, e é só aquele negócio para fazer as pessoas ficarem mais exaltadas ainda. E não tem uma reflexão melhor, mais séria, sólida, que leve em consideração argumentar e pensar. Não, até porque também a maioria das pessoas não gostam disso. E o mais triste é ver muitos cristãos entrando na mesma onda. Segue a mesma coisa, sem essa reflexão devida. Às vezes a única diferença que tenta trazer é botar ali o nome gospel ou cristão pelo meio e amenizar aqui e ali, mas sem reflexão de fato. E isso é muito ruim. Então, a gente precisa formar nossa mente com a palavra de Deus. Antes precisa estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, né, melhor as ideias, a visão, formar uma visão mais sólida de cristão.
E para isso você vai ter que parar, vai ter que estudar, vai ter que aprender primeiro, né? Vai ter que ouvir antes de estudar, antes de falar. Então, orar sobre aquilo que você lê também, né? Orar pedindo a Deus que te dê sabedoria, porque as manchetes elas servem muitas vezes de combustível para estimular a fofoca, as notícias falsas, né? E aí então você precisa orar pedindo, Senhor, me ajuda a ter sabedoria, a discernir melhor aquilo que chega até mim, analisar melhor aquilo se é verdadeiro ou falso, parar para abrir, ler, ver os argumentos, ver o que está realmente sendo dito ali antes de você reproduzir aquele conteúdo ou compartilhar com alguém ou nas suas redes sociais. Isso é muito importante. Terceiro passo básico é você verificar as fontes, você olhar de onde é que veio. Nós somos chamados, né? O cristão ele tem por obrigação compromisso com a verdade, independente de que assunto seja. Então, nós cremos num Deus que é a verdade e que nos chama a sermos verdadeiros também. Então, nós não podemos compartilhar mentiras e notícias falsas, seja de que tipo for. Preciso ir na fonte, eu preciso analisar os argumentos, eu preciso adquirir o hábito de, se eu vou pensar sobre aquele assunto, de ver alguém que é contra, alguém que é a favor e contrapor os argumentos. Tudo isso que eu estou falando aqui dá mais trabalho. Talvez você vai dizer que já sabe, mas na prática, né, você acaba não fazendo e seguindo a massa, né? Então isso é muito perigoso. E eu vejo muito isso, né? Assim, o tempo todo, na verdade. É triste, mas você vê muitos cristãos, até às vezes criam desavenças uns com os outros por causa, muitas vezes, de opiniões equivocadas que vêm da internet, sem o devido critério. Então, outra coisa importante é um momento de você desacelerar, né? Então, no meio desse caos todo, tem um momento para separar também. A gente não pode ficar o tempo todo tentando acompanhar tudo, até porque a gente não vai dar conta. Depois a gente tem que aprender a selecionar e filtrar melhor. Depois a gente tem que orar, a gente tem que buscar saber as fontes. E também a gente tem que sair um pouco e refletir nas coisas, né? Pensar sobre aquilo. Criar esse hábito de pensar, né? Porque às vezes você liga no automático recebendo informações o tempo todo. E alguém está ali pensando por você, alguém está ali criando ideias para você, e você não nem para pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, até de pensar se você de fato deveria compartilhar aquilo ou opinar sobre aquilo. Então as pessoas estão o tempo todo dando opiniões na internet, fora dela, e muitas opiniões ruins, porque a base é ruim, mas hoje está na moda opinar, seja o que for e como for, e aí acaba a gente esquecendo desse momento de parar um pouco, né, da reflexão, de sair desse barulho, de desligar um pouco as redes, sei lá, buscar informações também, e ler algum livro, buscar mais informação sobre aquele assunto, uma coisa mais sólida, mais confiável. Isso também é muito importante. E claro, né, um momento de você ter comunhão com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de ter o seu devocional para que você, vamos dizer assim, tenha mais esteja mais cheio do Espírito na hora que for acompanhar as notícias. Né? Conversar também é muito importante. A gente sair do mundo virtual e vir para o mundo real e conversar com outras pessoas, aprender com outras pessoas, trocar ideias, aprender a discordar de forma respeitosa, de ouvir críticas também de forma respeitosa, porque hoje em dia as pessoas são assim, se você disser que não acredita naquilo, que não concorda com aquilo, ela já fica mais alterada muitas vezes, né? Ou então sempre quer encaixar as pessoas dentro dos rótulos. A gente vê muito isso nesse contexto de polarização política. Se você faz uma crítica à esquerda, você é chamado de fascista. Se você faz uma crítica à direita, você é chamado de comunista. Né? Não há um equilíbrio, não há um meio termo, não há nenhuma possibilidade. Ou você entra no mesmo jogo que todo mundo tá, ou você é excluído, ou você recebe outros apelidos, ou você vira um isentão no caso da política. Né? Enfim, tudo pode acontecer, porque as pessoas estão tão formatadas já por essa mídia, essa cultura, e muita boa parte dela não é de coisa boa, que as pessoas elas não veem com bons olhos, né, se você pensar diferente daquilo ali. Isso é ruim, né? Porque atrapalha o crescimento, o desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, é importante né, colocar a palavra em ação e pensar nessa responsabilidade que nós temos como cristãos diante dessas notícias todas, porque elas estão aí, elas não vão parar de chegar não, e é o tempo todo. Né? Os órgãos de notícias trabalham incansavelmente para
manter as pessoas atualizadas, como eles dizem, aqui é a melhor notícia, aqui é o melhor canal, aqui é o mais confiável, a gente é que está lá em cima, e os repórteres o tempo todo tentando buscar chegar primeiro ali na coisa, e tem, enfim, e a gente vai entrando nessa neura aí, e se a gente não parar para pensar e acalmar como cristãos, a gente faz igual, a gente entra na onda, a gente reproduz as mesmas ideias, a gente simplesmente reflete nosso tempo, ao invés de pensarmos e agirmos diferentes como crentes no meio de tudo isso. Então a palavra de Deus, ela já nos direciona de uma forma diferente. Então, sem a Bíblia, o cristão ele é o que? Engolido pela cultura, pelas narrativas dominantes. Né? E todas elas, sejam políticas ou de outras coisas, próprias ideias consumistas e tudo mais, elas vêm quando você está sem a Bíblia, você vai seguindo o mar, vai seguindo a multidão. Com a Bíblia você consegue ter mais discernimento, ter mais liberdade. Você fica mais desconfiado com relação ao sistema e com todas essas coisas que chegam até nós. Então, o Karl Barth, que eu citei no início, ele vai dar ideia, nos seus escritos, até na forma como ele lidava, de que nós não devemos fugir do mundo, mas nós não podemos nos conformar a ele, então nós devemos viver no mundo, mas com a palavra de Deus como nosso critério fundamental. Então, envolve conhecer aí bons pastores, bons teólogos que produzem conteúdos bons, que produzem livros bons, que nos ajudam a entender melhor as escrituras e nos ajudam inclusive a aplicar melhor as escrituras às nossas vidas. Então, meus caros, não seja uma massa, não só siga as opiniões e as ideias. Tenha a palavra de Deus como uma luz diante de você o tempo todo que ilumina as manchetes da história, né? Que faz você entender melhor as coisas ao redor, que faz você não se perder no meio dessa bagunça toda. E aí você tem filtrado as informações que você recebe, ou você abraça só porque você concorda com aquela ideologia, ou você concorda sempre sem questionar porque está de acordo com aquilo que você quer pensar, você tem que pensar nisso, né? Você tem filtrado suas informações, ou você só vai recebendo, repassando e achando que já está bem informado, né? Então conta aí nos comentários o que você pensa sobre isso, comenta aí embaixo, compartilha, né? Façam as ideias fluírem melhor aqui para que mais pessoas aprendam a olhar os olhos, aprendam a olhar com os olhos da fé, né? Todas as coisas. Então, se você gostou, né? Não deixa de deixar o seu like aí, não deixa de compartilhar também com seus amigos. Nos vemos no próximo, se Deus quiser. Espero não demorar mais tanto tempo para colocar vídeos por aqui. Valeu, um grande abraço.